Essa série terminou em 2016 e fez um baita sucesso, e com razão. Olá, sejam bem-vindos, eu sou a Mária Assis e vocês estão no canal Meu Fora de Séries. Hoje eu trago para vocês 5 séries absurdas de tão boas que elas são. A primeira delas é Revenge. A personagem principal é Amanda Clarke. O pai dela era um executivo de uma grande empresa e foi preso acusado injustamente por lavagem de dinheiro por um grupo terrorista que depois explodiu um avião. Tudo isso aconteceu quando ela tinha apenas 9 anos. Ela então foi levada para um orfanato e mantida afastada do pai pelo resto da vida dele. Ela cresceu achando que ele era realmente corrupto, mentiroso, e ela só foi descobrir a verdade depois da morte do pai, quando ela já estava com 18 anos. E ela foi libertada de um reformatório porque ela causou um incêndio no último orfanato. Lá no reformatório, ela conheceu Emily Thorne, uma jovem pobre da mesma idade que ela, e as duas se tornaram melhores amigas. Outra pessoa que Amanda conheceu depois que saiu do reformatório foi Nolan, um rapaz bem jovem ainda e um gênio da informática que ganhou uma fortuna montando uma empresa financiada pelo pai da Amanda, o pai da Amanda, que se chamava David Clarke. Ele ajudou o Nolan com a condição de que assim que ela saísse do reformatório, ele dividisse toda a fortuna com ela e também entregasse a ela uma caixa repleta de diários que ele tinha escrito ainda na cadeia e que contava toda a verdade sobre o porquê ele tinha sido preso. Livre e agora milionária, Amanda traça um plano genial de vingança de absolutamente todas as pessoas que foram envolvidas na prisão do pai dela. Revenge é uma superprodução de 4 temporadas, com 22 episódios cada um, que vale cada segundo de todos eles. E você pode conferir tudo isso na Amazon Prime. A segunda dica que eu trago hoje se chama As Flores Perdidas, de Alice Hart. Essa série traz um conteúdo forte, de temática sensível, e conta a história de Alice Hart, uma garota de 10 anos que, junto da mãe, sofre com a ação de um homem violento que é seu próprio pai. Até que ambos, pai e mãe, morrem em um incêndio supostamente causado acidentalmente por Alice. A mãe da Alice estava grávida na ocasião e isso só aumenta a culpa que a garota sente. Ela vai morar com a avó, mãe do pai dela, numa fazenda de flores, onde várias mulheres trabalham, mas na verdade elas são abrigadas pela avó de Alice, porque todas elas também têm uma história de violência e abuso. Durante os 14 anos que ela vive nessa fazenda, ela descobre vários segredos que envolvem a avó dela, o pai, a mãe, inclusive uma pequena reviravolta no final da história. Essa é uma minissérie com apenas 7 episódios, cerca de 45 minutos cada, e é baseado em um livro do mesmo nome da autora Holly England, e pode ser também vista na Amazon Prime. A terceira dica é a série chamada A Grande Ilusão. Lá a protagonista é Maya, uma veterana de guerra casada com o herdeiro de uma das maiores fabricantes de medicamento. Logo na primeira cena a gente vê o marido da Maya sendo morto durante um suposto assalto enquanto os dois corriam num parque. Ela mesma que encontrou o corpo dele, ela supõe que os assaltantes fossem alguns motoqueiros que ela vê de longe no momento que ela parou para amarrar o tênis dela. E nisso tudo aconteceu o assalto e a morte do marido. Durante esse processo de luto, uma amiga dela vai visitar e dá uma câmera para ela de segurança. Alguns dias depois, quando ela volta ao trabalho ela vê pela câmera de segurança que o marido dela entrou em casa
e começou a brincar simplesmente com a filhinha deles. E ele olha nitidamente em direção à câmera, que supostamente, naturalmente, aliás, ele não sabe que existe, porque ela só instalou essa câmera depois da morte dele. Ela leva um choque, naturalmente, e totalmente desnorteada, ela começa uma investigação em paralelo com a da polícia, o que acaba remexendo em segredos do passado da família do marido, e também sobre a razão do assassinato da sua própria irmã apenas 2 meses antes do assassinato do marido dela. Enquanto a polícia também, investigando, descobre alguns segredos da própria Maia, principalmente relativos à sua dispensa do serviço militar. A trama de A Grande Ilusão é cheia de segredos, cheias de mistério, trata também sobre traumas psicológicos envolvendo o próprio investigador da polícia, o que é para nós uma história, parte do enredo, muito, mas muito interessante. A minissérie é baseada no best-seller de Harlan Coben, é de 2024, tem apenas 8 episódios e está disponível na Netflix. A quarta dica de hoje é a minissérie Em Defesa de Jacob. Andy e Laurie são os pais de Jacob, um garoto que aos 14 anos é acusado de ter assassinado um colega de escola que foi encontrado num parque que fica no caminho que ele faz para chegar na escola. Jacob aparentemente é um garoto comum, com poucos amigos, e o garoto que foi encontrado morto era do tipo carinha mais popular da escola, que gostava de zoar com os outros e às vezes até um pouco cruel, como acontecia com o próprio Jacob. Todas essas coisas só vieram à tona durante as investigações, inclusive algumas características escondidas do próprio Jacob, que nem seus próprios pais conheciam. O pai de Jacob é promotor público e ele que inicia as investigações do assassinato até o momento em que o próprio filho é indiciado. E ele naturalmente tem que ser afastado do cargo, mas ele continua na investigação paralela às escondidas. Por conta das investigações formais mesmo da polícia, ele, o pai do Jacob, se vê obrigado a revelar um segredo sobre a família dele que ele escondia até então da própria esposa e que vai ter um peso muito grande na acusação do próprio filho. A questão toda é, Jason tinha motivo, tinha os meios e a única dúvida é, ele teria coragem de realizar o ato? Por conta disso, ele tem que passar com algumas sessões com uma psiquiatra biológica, que é justamente para descobrir sobre as suas reais emoções. Essa é uma minissérie com apenas 8 episódios, é de 2020, também é baseada em livro do mesmo nome, do autor William Landay, e também é produção original da Apple TV. A quinta e última indicação é Eric. A trama acontece nos anos 80, em Nova York. Vincent e Cassie são os pais de Edgar, de 9 anos, que pela primeira vez vai sozinho para a escola, só que não volta mais para casa. E eles acabam descobrindo que sequer ele chegou até a escola. No caminho que ele tem que fazer para a escola, ele passa por uma boate com um histórico bastante suspeito, muito ruim, na verdade. Acontece que, pelo menos há 6 meses atrás, outro garoto também sumiu. Só que esse garoto já tinha 14 anos e algumas passagens por posse de drogas. E uma ligação com essa boate. O Vincent, pai do Edgar, é criador de um programa infantil que usa marionetes de maior sucesso até então na TV. E o Edgar teve a ideia para um personagem que seria um monstrinho verde, chamado Eric, só que é um monstro gigante. O Edgar sumiu durante uma discussão entre os pais, o que acontecia até com certa frequência já nos últimos tempos. A questão é que Vincent é dependente alcoólico e químico, sendo que o pai dele, o avô do Edgar, é um dos homens mais ricos do país no ramo da construção.
Então entra aí uma história toda do próprio Vincent relacionada com a sua família, com seus pais, enfim, com toda essa história do poder e do dinheiro, né? Ou do poder do dinheiro. E isso tudo vai se aprofundar durante essa minissérie. A minissérie também se aprofunda no submundo das drogas, da prostituição, incluindo o preconceito de todos os tipos e a dura realidade dos sem-tetos de uma grande metrópole que acabam construindo uma espécie de colônia subterrânea na cidade. É impressionante, é chocante, na verdade. Essa com certeza é uma série com uma temática muito, muito forte. Questões políticas, corrupção policial, interesses econômicos, violência, são os assuntos que envolvem essa minissérie de 6 episódios e é original da Netflix. Estas foram as minhas 6 dicas de mega séries que você não pode perder, não pode deixar de assistir. Se você gostou dessas dicas, já sabe, deixa aqui o seu like para fortalecer nossa amizade e o nosso canal. Se inscreva no canal caso ainda não for inscrito, acione o sininho de todas as notificações e deixa aqui nos comentários. Você já assistiu alguma delas? Qual delas você já gostou? Tem alguma indicação para me dar? Lembre-se da indicação do especial do mês, diretores ou atores que vocês mais gostam. Diretor, diretora, ator e atriz. E é isso aí, vou ficando por aqui. Um beijo a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!